Oi pessoal, tudo bem? Esse é o último vídeo da nossa série Lembranças de Domingo, do tema de junho, né, que é Vida com Deus. E esse mês teve 5 domingos, então deu bem certinho pra gente gravar com o pessoal da base. E hoje eu vou encerrar contando um pouquinho da minha história agora. Se você tá vindo aqui, caiu de paraquedas nesse canal, seja bem-vindo. Esse canal não é sobre isso, somente sobre isso, né? Sobre essas conversas de lembranças e tal. Mas ele também é um canal de organização muito legal, então se inscreve aqui, clica aqui se você não se inscreveu ainda, pra você acompanhar, porque tem muita dica legal nesse canal. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra você. Como que tá a tua vida hoje? Dá uma analisada, olha pra dentro e dá uma analisada e depois comenta aqui ou me manda por direct no Facebook ou no Instagram. Muita gente sabe que eu sou cristã desde pequenininha, mas me desviei. Tenho meus vídeos de testemunho aqui que eu vou deixar linkado aqui no box de informações para vocês assistirem depois. E eu realmente conheci Jesus há 4 anos atrás, quando o Adri teve uma depressão bem profunda, e aí a gente foi pra Deus de verdade, e até hoje a gente tá firme e forte, firmados na rocha. E aí eu tava parando pra analisar esses tempos, como era a minha vida antes e como é a minha vida agora, que realmente eu tenho um relacionamento com Deus e eu tenho uma vida com Ele, né? Porque a gente acha que ter vida com Deus é uma coisa assim, tipo, eu tenho minha vida com Deus, eu rezo, eu oro, enfim, independente da tua religião, e as pessoas acham que vida com Deus é isso, é uma religião, e não tem nada a ver, porque Deus não é religião, Deus, Ele é teu amigo, então você tem que ter esse relacionamento com Ele, né? E aí eu tava analisando e, gente, eu era outra pessoa, outra esposa, outra mãe, outra empresária, outra tudo, porque eu não tinha os princípios básicos de ser um ser humano que seja espelhado em Jesus, sabe? E não é uma coisa clichê de falar, é uma coisa assim chata. Não, é uma coisa massa, é uma coisa legal, porque na Bíblia, na palavra, as pessoas leem e não entendem que ali tá o guia completo para você viver a tua vida sendo certo, você não roubar, não matar e não destruir, digamos assim, é o básico que você tem que ter. Mas como que você traz isso pro teu dia a dia? E era coisa que eu não fazia. Eu gritava, eu surtava, eu ficava muito braba, eu fazia muita coisa errada, sabe, no relacionamento. A gente surtava muito, eu e o Adri, eu já contei aqui em outras lembranças de domingo. Eu não era uma mãe muito... Eu era uma mãe atenciosa, mas eu era uma mãe assim mais descolada, só que um descolado ruim, sabe? Tipo, não dava muita trela, não era uma boa dona de casa, não era uma boa empresária. E aí eu comecei a analisar, porque quando a gente tá nessa loucura, nesse turbilhão, a gente não enxerga. A gente só enxerga quando a gente para. Por isso que eu falei pra você parar e analisar como é que tá a tua vida. Porque você para e analisa, será que eu quero ser assim? Será que foi isso que Deus planejou pra minha vida? Eu ser uma pessoa assim? Eu ser uma pessoa amargurada? Eu ser uma pessoa que só reclama? Uma pessoa que só grita? Tô falando das coisas que eu fazia, tá, gente? Uma pessoa que só enche o saco do marido por qualquer coisa, surta, não fala com amor, uma pessoa que surta com os filhos porque deixou um chinelo jogado na sala, em vez de falar com amor, em vez de ensinar. E aí eu comecei a me analisar e pensar, nossa, como eu era diferente. Então hoje em dia eu percebo o quão diferente eu sou. E não é uma coisa forçada. E sabe aquela história, aquele ditado que diz ninguém muda nessa vida? Tipo, eu nasci assim, eu sou assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não existe, gente. Porque quando Jesus entra na sua vida, quando Deus entra na sua vida e você permite, e você começa a deixar Ele trabalhar no teu coração, no teu interior, essas coisas ruins, elas vão sendo eliminadas. Não que elas não venham, mas você não deixa mais isso tomar conta, sabe? E como o Adri falou no vídeo de rotinas,
que a gente foi no mercado e ele falou assim pra você começar a resolver as tuas tretas, sabe? Não deixar rabo preso, começar a resolver os problemas que você tem. Por exemplo, às vezes você é muito estressada, como eu era muito estressada, e eu saía gritando, e eu falei pra Jesus um dia que eu tava fazendo minha oração e eu falei, Deus, eu não quero mais ser assim, me ajuda. E daí sabe o que aconteceu? Eu me estressei muito naquela semana. Tudo me irritava, só que daí era a minha prova, entendeu? E era pra eu passar por aquilo, porque quando você pede paciência pra Deus, não vai vir uma unção do Senhor e você vai ter paciência, não, vai vir gente chata, vai vir coisas, situações chatas pra você lidar. Então, eu não quero mais surtar, vai vir coisas que eu faria eu surtar, mas aí eu vou ter que parar pra pensar, e tudo bem se você no começo não conseguir fazer, mas continua, não desiste. Ou às vezes você é muito magoada, muito assim, tipo, tudo que falam pra você te machuca, porque às vezes você tem uma ferida interna aí dentro e você precisa resolver isso. Então essas coisas eu fui analisando e eu fui vendo a diferença, sabe? Não que eu seja uma pessoa perfeita hoje, gente, perfeita, a única pessoa perfeita neste mundo é Jesus. O resto, nós somos tudo bagaceiro mesmo, entendeu? Não importa. Hoje eu tava conversando com a minha mãe, ela falou, eu acho que eu vou pro céu, porque eu sou uma pessoa boa e eu faço boas ações, mas por que você é uma pessoa boa? Se analise, você não peca, você não faz coisas erradas, porque às vezes você ficar murmurando, você tá fazendo uma coisa errada, porque você tá murmurando, você tá falando mal daquela pessoa, você chega irritado, surta no trânsito, tudo isso a gente faz coisa errada, né? E eu comecei a parar pra pensar que, assim, hoje em dia eu até, tipo, às vezes eu perco essa estribeira e eu tenho vontade de explodir. E aí eu entro no meu banheiro, me fecho lá e eu fico tipo, ai meu Deus, que vontade de pegar um pedaço de pau e lascar na cabeça dessa pessoa. Jesus, me ajuda. Eu vou bater nessa pessoa, me ajuda, por favor. Mas eu não faço o ato, entendeu? Porque daí de repente eu me acalmo, eu respiro fundo e eu consigo. Às vezes eu não consigo, gente. Às vezes eu dou uns berros, às vezes eu dou uns gritos, mas é muito, muito, muito menor do que eu fazia antes, sabe? E eu peço pra Deus todo dia Ele renovar isso em mim e me ajudar. E assim, gente, foi assim que foi o meu processo, sabe? E eu entendi isso. Que quando eu comecei a me irritar e daí eu pedia pra Deus e eu não conseguia, Deus falou assim pra mim, existe um porquê você é irritada desse jeito. E vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa, eu não conseguia receber críticas. A pessoa vinha às vezes e falava de boa, assim, alguma coisa pra mim e eu já surtava com a pessoa, entendeu? E aí eu comecei a analisar e Jesus começou a me mostrar que existia um porquê, eu precisava resolver uma coisa. Era uma ferida emocional lá de trás, às vezes era uma rejeição, às vezes era falta de um perdão, sabe como? E aí insegurança, e aí eu fui entendendo e eu pedi pra Jesus curar isso no meu coração, porque eu não queria mais sentir. Hoje em dia, a pessoa vem, eu analiso, respiro fundo e eu não surto mais, sabe? E foi um processo longo, gente, pra eu fazer isso. Não foi de um dia pra noite. Eu acho que foi, tipo, quase um ano pra eu entender isso. E quando a pessoa vinha me criticar, eu já me armava e já atacava. Daí, depois de um tempo que eu continuei atacando, eu só me armava. E daí eu ficava quieta, mas eu me armava. Daí, hoje em dia, eu analiso, sabe? Tem vezes que, às vezes, eu me armo. Mas eu comecei a analisar. E hoje em dia não me fere mais, porque Jesus curou isso em mim, entendeu? Então sempre tem uma raiz, sempre tem um porquê. E é legal você analisar, sabe? Às vezes você é depressiva, às vezes você não é irritada igual eu. Você é depressiva, você fica quieta, você fica se magoando, você fica ali na tua e de repente você explode ou não explode, sabe? Então comece a se analisar, comece a ver e veja a diferença que faz você colocar Deus na tua vida. E do jeito que a gente falou nos 4 outros vídeos, de um jeito natural, de um jeito leve, com orações, do jeito que você quiser fazer, com relacionamento, fazendo os devocionais, lendo a palavra, ajudando os outros. Gente, quando você ajuda uma pessoa, nossa, você dá um sentimento assim, tipo, sabe, tão bom, e ao mesmo tempo você se analisa e fala, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa e eu fico só reclamando. Então tudo isso faz parte do processo. Eu espero que vocês
pensem e se analisem, sabe? E comecem a pedir para Jesus mostrar o que tá de errado aí. E se vocês quiserem ajuda, eu e o Adri atendemos muitas pessoas aqui na cidade. A gente vai nas casas ou as pessoas vêm aqui na nossa base, sabe? Pra gente conversar sobre esses assuntos, porque é difícil fazer isso sozinha. Então, às vezes, se você tá precisando de ajuda, entra em contato comigo pelo direct. Se você quiser saber mais como você ter esse relacionamento, acessa aqui o link do Monte, tá? Que a gente deixou o canal do Monte aqui, assiste, acessa o site, lá tem muita dica legal, lá tem como você começar, sabe? Fazer o passo a passo, você começar pra você ter um norte, sabe como? E assim, converse com a gente gosta muito de conversar com os outros e tentar entender, porque às vezes uma palavra, uma ajuda faz abrir a tua mente e você começa a caminhar, entendeu? Então é isso, eu amei gravar essa série, gente, e hoje a minha vida, a vida do Adri, a gente trabalha para isso, a gente tem a nossa base missionária, somos missionários, somos pastores dessa base, eu e o Adrian, e a gente é muito feliz trabalhando para Jesus, a gente tem muito perrengue, muita luta, mas com ele a gente vence, e eu tenho certeza que você vai vencer também, e eu creio que Deus tem um propósito grande e maravilhoso na tua vida, é só você pedir para ele mostrar, tá bom? Fiquem com Deus, não esquece de me seguir nas redes sociais e seguir o Adrian também nas redes sociais e o canal do Monte, eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês, tá bom? Porque a gente sempre tem uma palavrinha pra vocês de amor, de conforto, de esperança e às vezes uma chapuletada que Jesus manda, tá? Fiquem com Deus, não esqueçam de se inscrever no canal, bom domingo, um beijo, amo vocês, tchau!